Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à casa de oração do nosso Pai Celestial. Todos possam se sentir acolhidos, pois esta é a casa de todos nós, a casa do nosso Pai. Façamos a invocação do nome do nosso Deus Triuno, como está projetado. Façamos em conjunto. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino. Amados irmãos e irmãs, confiando na promessa de Cristo, confessemos a Ele os nossos pecados e, arrependidos, depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança na graça e na misericórdia de Deus, buscando assim o seu perdão. Quem puder, fique de pé e façamos a confissão de pecados em conjunto. Gracioso Deus, somente Tu és santo. Te peço para que lance no esquecimento os meus pecados e purifica-me no sangue redentor de Jesus Cristo. Dá-me a força do Teu Santo Espírito para que possa evitar transgredir Tua santa lei, corrigindo minhas falhas e fraquezas. Abre-me a compreensão, a fim de perceber o caminho da fé e nele andar todos os dias. Ouve a minha súplica, ó eterno e bondoso Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos que assim confessaram os seus pecados com sinceridade e humildade, eu anuncio a graça de Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje. O Salmo de hoje é a continuação do Salmo da semana passada. Então, este Salmo está em um contexto em que Davi louva a Deus por Deus ter ajudado ele a se livrar das mãos de um rei inimigo. Davi se fez de louco e por isso então aquele rei achou que ele não precisava fazer mais nada com Davi, não precisava nem matar Davi. Davi estava sofrendo muito mais do que a morte. Então, ele louva a Deus após ser libertado. E agora, nessa parte que nós vamos ler hoje, Davi aqui se sente como se ele tivesse nascido de novo, uma nova oportunidade de vida. E assim também nós nos sentimos muitas vezes e deveríamos nos sentir todos os dias. Deveríamos estar nos sentindo agora, após recebermos o perdão de Jesus, recebermos uma nova oportunidade, uma nova vida, recomeçar tudo de novo. E aqui então Davi diz para essas pessoas que agora sentem que têm um novo reinício, como viver essa nova vida, uma vida feliz. Você quer felicidade? Davi então lhe dá dicas de como viver uma vida feliz. Façamos essa leitura de forma responsiva. Lerei os versículos pares, vocês os ímpares, e o último leremos em conjunto. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas
capazes e façam tudo para alcançá-lo. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Oremos. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida, a fim de seguirmos Seus passos com fidelidade no caminho que leva à vida eterna. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Versículos 1, que é a primeira parte do versículo 2, e depois versículos 14 a 18, o final do livro de Josué. Então, logo após o povo entrar na terra prometida, tomar posse dessa terra, quando algumas tribos, quando cada tribo já estava voltando para a sua determinada terra, seu determinado lugar, e o final da vida de Josué se aproximava, ele já com mais de 100 anos, então reúne o povo e então relembra a ação de Deus, que deu essa terra ao povo, que lutou pelo povo, e agora diz para eles que vão voltar para sua casa. Agora vocês decidam a quem vocês vão servir. E ele diz
a quem ele vai servir, ele e a sua casa. Assim diz, depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, agora versículo 14: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez, e nos guardou pelos caminhos por onde andamos, e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos, e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola nós encontramos em Efésios, capítulo 5, versículos 6 a 21, aonde Paulo continua a nos falar como viver a nova vida. Ele está terminando esta carta à igreja e adverte a eles ao que não fazer e ao que fazer na nova vida em Cristo Jesus, nesse novo reinício que eles têm direito. Assim, nos diz o texto: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Até aqui a leitura da Epístola. Convido aqueles que assim puderem, que fiquem de pé e confessemos a nossa fé no Deus de amor, no Deus da graça, por meio do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. No Santo Evangelho de hoje, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 69, continuação do texto das últimas 2 semanas, onde Jesus continua a falar que Ele é o pão que dá a vida, o pão que desceu do céu. E vemos aqui então diversas pessoas não conseguirem entender ou não quererem entender esse ensinamento e assim abandonam a Jesus. E ele então pergunta aos seus 12 discípulos se eles também irão o abandonar. Mas então temos o testemunho de Pedro em nome de todos os discípulos de que eles creem que ele é o Santo de Deus. Convido aqueles que assim puderem fiquem de pé para a leitura do Santo Evangelho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para vocês, e o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for batizada pelo Pai. Por causa disso, que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Podem se sentar? Gostaria de destacar o versículo 66 do Santo Evangelho de hoje para a nossa reflexão. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Seguidores é uma coisa que é muito necessária hoje em dia. Não sei, talvez para alguns de vocês que já têm uma idade avançada, talvez pensem que os jovens fiquem tempo demais nos celulares, fiquem olhando demais as coisas no celular. Mas, para quem está entrando agora no mercado de trabalho, para quem está ainda no meio da sua vida profissional, é estritamente necessário estar nas redes sociais hoje em dia. O mundo mudou bastante. E agora, com a pandemia, isso acelerou ainda mais. As coisas online aceleraram ainda mais. Tanto que o nosso curso de teologia na UBA há projeto de não ser mais presencial, apenas online. Hoje em dia, quando alguém vai ao mercado de trabalho, dependendo da área em que vai trabalhar, dependendo da empresa em que quer trabalhar, ele precisa ter um perfil nas redes sociais e precisa ter seguidores nas redes sociais. Você ter um perfil na internet se tornou requisito do seu currículo. Então, antigamente você tinha que ter determinada instrução, ter o primeiro grau, o segundo grau, ou uma faculdade, saber uma língua, e hoje se acrescenta ainda um perfil nas redes sociais. As empresas vão analisar se elas vão te contratar ou não pelo teu perfil nas redes sociais, pelo que você posta, e também pela quantidade de seguidores que você tem. Porque por meio dos seguidores do funcionário, a empresa pode conseguir fazer a propaganda para os seus produtos de graça. E assim aumenta as suas vendas. Os vossos filhos, os vossos netos terão que entrar nesta vida, neste ramo, nessa atividade, para terem sucesso futuramente. Assim já é hoje. E aqueles que querem ser patrões, querem ser os seus próprios chefes, também vão ter que entrar nesse meio.
para ganhar o seu dinheiro, para conseguir o seu sustento. É preciso ter seguidores. E o que são seguidores? São aquelas pessoas que acompanham aquilo que você compartilha, aquilo que você posta, que coloca as suas novidades. Eles gostam de acompanhar o seu dia a dia, saber onde você está, como está, o que está fazendo. E quanto mais seguidores no seu perfil ou a sua página tiver, isso significa que você tem sido visto pelo maior número de pessoas. E quem é visto é lembrado. Você então conseguirá vender mais e conseguirá mais oportunidades de parceria. Mas é difícil de conseguir seguidores e de depois manter esses seguidores. É preciso que os conteúdos, os seus compartilhamentos, prendam a atenção desse público, desses seguidores. É preciso investir em muitas técnicas e muitas estratégias para que essas pessoas fiquem engajadas, fiquem sempre com você buscando o seu conteúdo. Por isso você precisa usar hashtags criativas, pois muitos clientes fazem pesquisas nas redes sociais por meio das hashtags. Como, por exemplo, alguém que trabalha no ramo da moda. Então pode usar a hashtag look do dia. Alguém que vai sair para algum evento, para ir trabalhar, está sem ideia do que vai vestir, vai lá, coloca na rede social, hashtag look do dia. Então vai aparecer lá a sua dica. Você vai conseguir um seguidor. Vai fazer com que alguém permaneça seguindo você. Uma segunda estratégia é ter uma arte criativa, uma imagem bonita. Você então ter uma identidade visual, você ter que escolher a sua paleta de cores que você vai usar. Quando nós vamos pintar nossas casas, nós vamos lá na loja e vemos diversas paletas de cores, para ver quais cores vamos usar em nossa casa, quais cores nós vamos combinar para ter. Quem vai usar as redes sociais para conseguir o seu sustento, precisa escolher essa paleta de cores. E assim, quando alguém ver aquelas determinadas cores, aquele determinado arranjo ali, vai saber, esse aqui é um post daquela pessoa, daquela empresa. E dependendo do ramo que você vai trabalhar, a paleta de cores também influencia muito. Se você vai trabalhar no ramo de alimentação, é uma paleta de cores que atrai as pessoas quando estão com fome. Se você vai trabalhar na parte da saúde, é outra paleta de cores, na área da moda, é outra paleta de cores. Então envolve diversas coisas. E mostrar coisas do seu dia a dia, vai mostrar que você vive aquilo também, que é algo real, para que as pessoas se identifiquem com você. Fazer pesquisas com as pessoas para ver o que elas querem, saber quais são as suas dúvidas. Fazer sorteio de brindes pelas páginas. E principalmente colocar assuntos relevantes que atraiam a atenção, principalmente no seu assunto, do seu mercado. Dar, como por exemplo, como antes estávamos falando na moda, dar então dicas de tendências de moda. Como usar e como combinar determinadas roupas. Este cuidado precisa ser constante, pois a perda de seguidores é o sinônimo da falência, do desemprego, do fracasso. Para muitos é visto como fim. E no Evangelho de hoje, nós vemos alguém que perdeu muitos seguidores de uma só vez. João nos narra, nos primeiros capítulos do seu Evangelho, que Jesus, no começo do seu ministério, conseguiu muitos seguidores. Muitas pessoas o acompanhavam. Alguns cultos atrás, vimos que Jesus e os seus discípulos não tinham nem tempo para descansar, não tinham tempo nem para comer, de tantas pessoas, de tantos seguidores que eles tinham e que buscavam a Ele. Então, as pessoas que o acompanhavam, indo de um lugar para outro, ouvindo com interesse os seus ensinamentos, presenciando os seus milagres, acompanhando com entusiasmo a sua maneira de responder aos líderes judeus. Mas a partir do texto de hoje, muitos o abandonam.
muitos o deixam de seguir. Isso seria compreensível com qualquer outro ser humano. Seria normal acontecer com qualquer outra pessoa, pois os famosos fascinam a nós temporariamente. Porém, isso passa e logo são esquecidos. Mas Jesus, o próprio Deus, Ele que falou com autoridade, não como os escribas, que fazia sinais que ninguém podia compreender, que ninguém podia medir, e fazia curas, exorcismos, multiplicação de pães e peixes que alimentava toda uma população. Jesus também decepcionou. O evangelista nos relata que aqueles ouvintes do texto de hoje acharam o discurso de Jesus muito duro, muito pesado, difícil de seguir. E qual foi o discurso de Jesus? Vamos relembrar os textos das últimas 2 semanas. Jesus estava falando aqui então para uma população que foi buscar a Ele para conseguir mais pão. Ele foi falar que o pão que eles precisam é o pão que desceu do céu. E esse pão que desceu do céu é Ele. Então está dizendo para que eles creiam nele, sigam a Ele, que eles coloquem em primeiro lugar não as coisas deste mundo, mas a vida eterna. Em primeiro lugar, Deus, a vida eterna, e depois as coisas deste mundo. E em especial no texto de hoje, Jesus diz ser maior do que o maná. E Jesus ser maior que o maná que Deus deu ao povo quando esteve no deserto é também dizer que Ele é maior do que Moisés. E isso, para alguém de uma origem, de uma educação, de uma sociedade judaica, é muito pesado. Aquele que libertou o povo do Egito, aquele que trouxe os 5 primeiros livros da Bíblia ao povo, montando a sua história, montando então aquilo que se chama de Israel. Jesus chegar e dizer que é maior do que esse cara. Muito dentre os seguidores não quiseram ir mais longe. Quem sabe com medo de se comprometer demais sob os olhos dos outros líderes judeus que eram influentes. Tinham medo de perder o seu lugar na sociedade. E assim acharam então melhor distanciar-se. Era mais seguro deixar de seguir Jesus. E Jesus, como que ele ficou? Solitário? A sua obra foi um fracasso. Restou a ele os 12. Então ele pergunta para eles: será que vocês também querem ir embora? Será que vocês também querem deixar de me seguir? Ninguém está isento de dar ouvidos a outras vozes, a outras promessas mais fortes, mais sedutoras, mais suaves, mais de boas. Ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas. No momento de crise, no momento de sofrimento, no momento de dor, a pergunta de Jesus, ela é forte para nós também. Será que nós também não queremos deixar de seguir Jesus e seguir outros compartilhamentos, outras ideias para a nossa vida? Mas os discípulos então respondem: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. As palavras de Jesus são palavras da vida eterna, proporcionam a vida eterna. Tem dentro de si a força para vencer o pecado, o sofrimento e a morte. O assunto de Jesus, o produto que Jesus tem a oferecer aos seus seguidores é a vida eterna. Vida é a busca incessante de todos, consciente ou inconscientemente. Todos nós buscamos vida, seguir na vida, perpetuar na vida.
Jesus oferece uma vida em paz com Deus e com o próximo também. Uma vida que não passa logo, uma vida que não passa nunca, uma vida eterna. E essa vida eterna que nos ajuda a olhar não só para o agora, mas também para a eternidade, nos ajuda aqui e agora também. Pois ela nos dá um sentido de vida, um sentido de trabalho, do porquê que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso. E em relação ao ser humano como um todo, a toda a humanidade, assim ganhamos um alvo, a eternidade. Tal como vemos Paulo explicar na epístola, nós que temos a nova vida, vivamos essa nova vida. Nós que vamos ter a eternidade, já vamos começar a viver isso. Como? Vivendo na luz, vivendo a luz, vivendo a Jesus, tendo uma boa vida com o nosso Deus e com o nosso próximo. Não fazendo as coisas escondidas, as coisas na escuridão, coisas que são vergonhosas, mas vivendo o amor. Não sendo agentes secretos que fazem tudo escondidos, com vergonha, mas fazendo tudo à luz do dia, amando, perdoando, ajudando, levando o amor que nós recebemos de Cristo às outras pessoas. E é isso também o que Davi disse no Salmo, se vocês prestarem atenção. Ele pergunta: vocês querem ter uma vida feliz? Ele começa a falar a vida feliz aqui e já agora, mostrando que a eternidade não é só por depois. A eternidade afeta o agora, o hoje também. Há como vivermos uma vida feliz agora. Como Davi disse, isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, mas mesmo em meio ao problema, teremos um Deus eterno que vai nos ajudar a conduzir a eternidade. O sofrimento não é o nosso fim, mas apenas uma parte da nossa caminhada que Deus vai nos ajudar a passar e chegarmos assim à vida eterna. E você? Vai continuar a seguir Jesus? Se sim, então ouçamos as recomendações de Paulo na carta aos Efésios. Sigamos os conselhos de Davi no Salmo e vivamos a palavra de Deus, iniciando por crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o pão que desceu do céu e que nos dá a vida eterna. Creiamos nesse Deus. Façamos o mesmo que os discípulos de Jesus e digamos: a quem vamos seguir? Façamos que nem Josué e digamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família seguiremos a Jesus para onde Ele nos conduzir. E aí? Você vai seguir Jesus? Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença neste momento para agradecer-Te pelas Tuas bênçãos a nós concedidas no plano espiritual e também no plano físico. Nos alegramos e Te louvamos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pelo pão de cada dia e de forma muito especial por conhecermos Cristo como nosso Salvador. Obrigado por seres nosso Pai e por nós sermos, pela fé em Cristo, Teus filhos. Somos muito felizes porque Tu nos acolheste e nos alimentas permanentemente com os meios da graça. Sabemos que Jesus é o nosso pão da vida. Permite que Teu Espírito Santo atue sempre em nossas mentes e corações para que continuemos na fé verdadeira e Te sigamos com muita disposição. Recria-nos e ajuda-nos para que entendamos cada vez mais os grandes benefícios que temos em Ti. Temos ciência de que somos Teus herdeiros pela graça de Jesus Cristo. Guarda-nos alertas e ocupados em Teu reino para proclamarmos com entusiasmo a graça salvadora a muitas pessoas. Abençoa a Tua Igreja em nosso país e no mundo.
Que a Tua palavra possa ser anunciada sempre com toda a liberdade em nossa pátria. Que as leis humanas não venham a violar os princípios divinos. Guia nossos governantes para que exerçam suas funções com sabedoria e responsabilidade e trabalhem com afinco para o bem do povo e a glória do Teu santo nome. Compadeça-te dos doentes em seus clamores e necessidades. Aqui te pedimos em especial, ó Pai de amor, pelo Gilson, pelo Norberto e pelo Alvício. Se for de Tua vontade, ó Pai de amor, restabeleça-lhes a saúde, mas que acima de tudo possamos nos lembrar que o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus, a vitória sobre a morte e a vitória sobre todos os males em Cristo. O Senhor nos dá a vida eterna. Que isso possa nos dar coragem, tranquilidade e paz. Permanece ao nosso lado e assiste-nos por Tua graça e misericórdia. Nos momentos de solidão, contempla-nos com a Tua presença. Na angústia e dor, alivia-nos segundo a Tua vontade. Continua a fortalecer a nossa fé por meio da Tua palavra e prepara os nossos corações para receberem fielmente este dom divino que traz o corpo e sangue imortais de Jesus aos nossos lábios. Nós também Te agradecemos, ao Pai de amor, por ter livrado o Jonathan de mais um mal. Nós Te agradecemos por ter operado a cura na vida dele e assim, mais uma vez, ter mostrado a Tua ação salvadora diante dos nossos olhos. Que isso possa nos ajudar a crer ainda mais em Ti. Em Tuas mãos, ó Senhor, colocamos todos por quem oramos, confiando em Tua misericórdia, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.